Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Havia algo peculiar sobre Windmill Creek, uma cidade no interior do Kansas, esquecida pela modernidade e pelas rotas principais. A cidade era cercada por vastas planícies e campos de trigo que ondulavam como um mar dourado sob o vento. Com pouco mais de 1.200 habitantes, Windmill Creek parecia o lugar ideal para quem buscava paz e isolamento. Mas por trás da sua fachada tranquila, havia segredos que ninguém ousava mencionar. O protagonista, Ethan Green, era um jornalista investigativo de 35 anos, acostumado a buscar histórias em grandes cidades. Após um escândalo envolvendo uma matéria mal apurada que quase arruinou sua carreira, Ethan decidiu se isolar por um tempo. Ele viu em Windmill Creek um refúgio para reorganizar sua vida, hospedando-se na casa de campo de um amigo distante. No entanto, sua curiosidade inata o levou a descobrir que Windmill Creek tinha um histórico de desaparecimentos misteriosos, sem explicações plausíveis ou investigações aprofundadas. Tudo começou com um mural no centro comunitário. Era uma colagem de fotos antigas e recortes de jornais locais que contavam a história da cidade. Mas o que chamou a atenção de Ethan foi um padrão perturbador. Famílias inteiras desapareciam de tempos em tempos, sempre no início do outono. Não havia sinais de violência, nem de fuga planejada. Apenas casas vazias, como se os ocupantes tivessem evaporado. Ethan começou a fazer perguntas pela cidade, mas as respostas eram evasivas. A senhora Mabel, a bibliotecária local, parecia desconfortável quando ele perguntou sobre os casos antigos. O xerife Carter, com seu olhar frio e calculista, deu a entender que Ethan deveria se concentrar em apreciar a calma da cidade. Apesar das respostas curtas e hostis, Ethan sentiu algo que não conseguia ignorar. Windmill Creek escondia algo muito maior do que aparentava. Uma noite, enquanto explorava os arquivos antigos no porão da biblioteca, Ethan encontrou um diário perdido de um dos moradores desaparecidos. As anotações falavam sobre luzes estranhas no céu e sons que vinham da floresta ao sul da cidade. Uma página, rabiscada com urgência, dizia: "Eles vêm quando ninguém está olhando. Não confie em ninguém." Naquela noite, Ethan sentiu pela primeira vez o peso do isolamento. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada passo dado nas ruas desertas da cidade. O vento sussurrava nos becos e as sombras pareciam se mover sob a luz dos postes. O que começou como um refúgio tranquilo estava rapidamente se transformando em algo muito mais sombrio. Ethan sabia que precisava descobrir a verdade, mas mal sabia que a verdade estava mais perto e era mais perigosa do que ele imaginava. Ethan não conseguiu dormir naquela noite. As palavras do diário ecoavam em sua mente. Não confie em ninguém. Determinado a seguir as pistas, ele passou horas revisando os recortes de jornal e registros antigos. Uma coisa ficou clara: todos os desaparecimentos estavam conectados à floresta ao sul de Windmill Creek, a mesma mencionada no diário encontrado. No dia seguinte, ele decidiu explorar o local. A floresta era densa e sombria, mesmo à luz do sol. O ar ali parecia mais frio e o silêncio era quase opressivo, interrompido apenas pelo som distante de galhos quebrando sob seus próprios passos. Em meio às árvores, ele encontrou uma cabana antiga e desgastada pelo tempo. Lá dentro, sinais de presença recente. Uma lanterna enferrujada, marcas no chão e na parede, um símbolo estranho desenhado com algo que parecia carvão. A descoberta apenas aumentou suas suspeitas. Ethan tirou uma foto do símbolo e voltou à cidade, tentando encontrar mais informações. Durante suas investigações, percebeu mudanças sutis no comportamento dos moradores. Eles evitavam cruzar seu caminho, sussurravam entre si e o observavam à distância, como se soubessem que ele estava se aproximando de algo proibido. Mais tarde, ele percebeu que algumas coisas na cidade
não eram coincidência. A biblioteca, que antes parecia um refúgio de informações, agora parecia um lugar de vigilância. Nos arquivos locais, muitas páginas estavam rasgadas ou manchadas, especialmente aquelas que mencionavam desaparecimentos. O xerife Carter, que inicialmente se mostrara cordial, agora parecia sempre estar por perto, observando cada movimento de Ethan. Certa noite, enquanto revia os arquivos, Ethan encontrou um padrão oculto. O símbolo que vira na cabana não era único. Aparecia em alguns documentos antigos da cidade, frequentemente associado à floresta. Era algo que os moradores claramente não queriam que fosse revelado. A tensão aumentava. Nas noites seguintes, ele começou a perceber que não estava mais sozinho. Passos eram ouvidos fora de sua casa e sombras se moviam nas janelas. Um telefone público próximo tocava insistentemente sempre que ele passava, mas não havia ninguém na linha quando ele atendia. Uma garçonete local, Grace, parecia ser a única que não o tratava com hostilidade. Ethan notou que ela também era evitada pelos outros moradores, como se carregasse o mesmo fardo de curiosidade. Investigando mais a fundo, ele descobriu que Grace tinha conexões diretas com os desaparecimentos. Seu irmão mais velho sumira anos antes, deixando para trás cadernos repletos de anotações inquietantes sobre a cidade e seus segredos. Juntos, eles analisaram os cadernos e começaram a montar as peças do mistério. Os escritos falavam de um grupo obscuro na cidade, chamado apenas de Os Guardiões do Sul. Esses textos indicavam que Windmill Creek havia sido construída sobre terras consideradas sagradas, e a floresta ao sul era o centro de algo inexplicável. A cada descoberta, a sensação de perigo iminente crescia. Ethan percebeu que as advertências e os olhares da cidade não eram apenas por curiosidade ou desprezo, eram avisos. Algo ou alguém não queria que ele continuasse. Naquela noite, enquanto revia suas anotações, uma pedra atravessou a janela de sua casa, trazendo uma mensagem clara, escrita em letras irregulares: "Saia antes que seja tarde." Mas a ameaça não o impediu. Pelo contrário, Ethan sentia que estava mais perto da verdade do que nunca, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. A tensão em Windmill Creek atingiu um novo ápice. Ethan sentia que os moradores já não escondiam mais a desconfiança. A cada esquina, olhares fixos seguiam seus passos. A pequena cidade, que parecia acolhedora em sua chegada, agora era um labirinto de segredos sufocantes. Guiado pelas pistas do diário encontrado e pelos cadernos do irmão de Grace, Ethan decidiu retornar à floresta. Desta vez, a atmosfera parecia ainda mais densa, como se o próprio ambiente quisesse repelir sua presença. Durante a caminhada, encontrou algo que mudaria completamente o rumo de sua investigação. Um círculo de pedras cobertas por musgo, dispostas em padrões precisos e marcadas com o mesmo símbolo que havia visto na cabana. No centro do círculo havia um objeto enterrado. Escavando com as mãos, Ethan encontrou uma caixa de madeira deteriorada pelo tempo. Dentro dela havia documentos que remontavam ao início do século XX, quando Windmill Creek fora fundada. As páginas desbotadas falavam de pactos e sacrifícios, feitos por um grupo de pioneiros para proteger suas terras contra desastres naturais e infortúnios. As anotações mencionavam uma entidade descrita apenas como o Guardião. Ela exigia lealdade e pagamento em troca de prosperidade, e o pagamento vinha na forma de desaparecimentos periódicos. A cada geração, um seleto grupo de moradores era encarregado de manter o pacto vivo, garantindo que a entidade fosse satisfeita. De volta à cidade, Ethan percebeu que os desaparecimentos não eram acidentes ou coincidências, eles eram escolhidos. Os Guardiões do Sul existiam, e sua influência estava profundamente enraizada na estrutura da cidade. O xerife, a senhora Mabel e outros moradores eram cúmplices, seguindo as ordens para manter o segredo.
Naquela noite, enquanto revisava os documentos em sua casa, Ethan ouviu passos do lado de fora. Luzes fortes de lanternas dançavam pelas janelas. O som de portas sendo forçadas invadiu o silêncio. Ethan sabia que tinham vindo buscá-lo. Fugindo pela porta dos fundos, ele correu até a casa de Grace. Juntos, decidiram expor a verdade. Ethan carregava consigo os documentos e fotos, enquanto Grace levava os cadernos do irmão. Combinando informações, descobriram que a próxima escolha seria em menos de 24 horas, durante uma cerimônia na floresta. A cidade parecia estar em um estado de alerta não declarado. Ethan e Grace se esconderam no celeiro de uma propriedade abandonada, mas a sensação de perseguição era sufocante. O som de passos na madeira rangente, o farfalhar das folhas e a brisa gélida que passava pelas frestas do celeiro criavam um cenário de absoluto pavor. Quando a noite chegou, Ethan decidiu que era hora de agir. Ele e Grace se dirigiram à floresta, determinados a interromper o que quer que estivesse planejado. Mas ao se aproximarem do círculo de pedras, perceberam que não estavam sozinhos. Figuras encapuzadas rodeavam o local, murmurando em uma língua antiga. No centro, uma fogueira lançava sombras inquietantes nas árvores ao redor. O ambiente ficou pesado, quase sufocante. Ethan percebeu que a verdade era ainda mais aterrorizante do que imaginava. O pacto com o Guardião não era apenas um mito. Algo realmente estava ali, observando, esperando. A cena diante de Ethan e Grace era surreal. O círculo de pedras, iluminado pelas chamas da fogueira, parecia pulsar como uma entidade viva. As figuras encapuzadas entoavam cânticos rítmicos e hipnotizantes. O ar estava denso, como se carregado de eletricidade, dificultando a respiração. Enquanto observavam escondidos na vegetação rasteira, Ethan percebeu que o grupo no círculo não era apenas um coletivo de moradores devotos a tradições obscuras. Era algo mais profundo, mais sinistro. Os cânticos reverberavam, parecendo atrair a floresta para si, como se as árvores estivessem se inclinando em direção ao ritual. Grace tremia ao seu lado, mas seu olhar estava fixo no grupo. Ethan sabia que ela lutava com a dor de perder o irmão e a raiva pela conspiração que destruíra tantas vidas. Apesar do medo, ela estava decidida a expor o que estava acontecendo. Ethan e Grace precisavam de provas. Ele ajustou sua câmera, gravando tudo em silêncio, com cuidado para não fazer barulho. Enquanto o ritual continuava, o vento começou a soprar com força, agitando as chamas e lançando faíscas ao redor. Era como se algo invisível estivesse se manifestando. De repente, os cânticos cessaram e o silêncio foi ainda mais aterrorizante. Uma figura mais alta, com um manto diferente, aproximou-se do centro do círculo. Em suas mãos, ela segurava um objeto estranho. Um pequeno artefato feito de ossos e metal, decorado com símbolos que Ethan reconheceu dos documentos encontrados. O artefato parecia brilhar levemente, emitindo um som quase imperceptível, uma vibração que atingia Ethan e Grace como uma onda. Era nesse momento que tudo parecia ficar mais claro. A cidade inteira estava presa a um pacto que não era apenas simbólico, mas real. Ethan percebeu que não poderiam ficar escondidos por muito mais tempo. Ele gesticulou para Grace, indicando que precisavam se aproximar mais. Eles começaram a se mover cuidadosamente, mas então o chão sob seus pés estalou. O som ecoou na clareira, interrompendo o silêncio ritualístico. As figuras encapuzadas se viraram em direção ao som. O coração de Ethan disparou enquanto ele e Grace tentavam recuar, mas era tarde demais. Lanternas foram acesas e eles foram avistados. Os encapuzados correram em sua direção. Ethan e Grace fugiram pela floresta, desviando das árvores e galhos. O som de passos os seguia de perto, e as vozes murmuravam algo que parecia uma maldição. Ethan sabia que se fossem capturados, não haveria escapatória.
Durante a fuga, eles encontraram uma trilha que levava a uma velha torre de vigia, um resquício do passado da cidade. Subiram rapidamente, trancando a porta atrás de si. Lá de cima, puderam observar a clareira de uma nova perspectiva. O grupo retornara ao círculo, mas algo estava diferente. No centro do ritual, uma figura começou a se formar. Não era humana. Era uma sombra densa, que parecia distorcer a luz ao seu redor, crescendo em altura e impondo uma presença avassaladora. O artefato agora brilhava intensamente, e o som que emitia havia se transformado em um ruído grave que fazia o chão vibrar. Grace olhou para Ethan, e ele percebeu que ela estava a um passo de ceder ao medo. Ele, por sua vez, sentiu o mesmo, mas sabia que não podiam desistir. O ritual estava perto de atingir seu clímax. E se eles não interferissem, a cidade, ou algo muito maior, pagaria o preço. Apesar do terror, Ethan encontrou forças para formular um plano. Usando o alcance de sua câmera e as imagens gravadas, ele enviou os vídeos e documentos para um contato confiável fora da cidade, usando o sinal fraco de seu celular. Era um risco, mas era a única maneira de garantir que as informações não fossem perdidas, caso eles não saíssem vivos dali. Enquanto isso, Grace encontrou algo inesperado na torre. Um compartimento escondido contendo um mapa antigo. O mapa mostrava detalhes da floresta e marcava um local específico além do círculo ritualístico. Talvez fosse um santuário ou uma saída, algo que pudesse ajudá-los a escapar ou a encerrar o ritual. Com o mapa em mãos, Ethan e Grace decidiram arriscar. Precisavam descer da torre e se infiltrar novamente na clareira, desafiando não apenas os guardiões, mas a própria entidade que parecia se manifestar. Ethan e Grace desceram da torre de vigia com uma determinação que sobrepujava o medo. A floresta ao redor parecia estar viva, pulsando com uma energia incompreensível. Cada som, o farfalhar das folhas, o estalar dos galhos, parecia amplificado, como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra eles. Com o mapa em mãos, eles se moveram em direção ao ponto marcado. Era uma jornada silenciosa, carregada de tensão. A clareira ritualística continuava ativa à distância, e a presença da entidade tornava o ar quase insuportável, como se algo invisível pressionasse seus corpos. O local marcado no mapa os levou a uma formação rochosa encoberta por eras. Lá, descobriram uma entrada escondida, uma caverna estreita que exalava um cheiro úmido e antigo. No interior, as paredes estavam cobertas por símbolos semelhantes aos que Ethan encontrara no círculo de pedras. Porém, ao contrário do que esperavam, os símbolos aqui pareciam contorcidos, como se estivessem tentando apagar ou distorcer seu próprio significado. No fundo da caverna, encontraram um pedestal de pedra, no qual repousava outro artefato. Este era semelhante ao usado pelos guardiões no ritual, mas parecia estar desativado, apagado. Ao seu lado, inscrições gravadas na pedra narravam uma história. O pacto original não fora apenas um acordo para a prosperidade, mas uma armadilha. Os pioneiros de Windmill Creek haviam invocado o Guardião, sem compreender sua verdadeira natureza. A entidade, sedenta por controle, exigira sacrifícios contínuos para manter sua influência sobre a cidade. No entanto, o artefato ali presente havia sido criado por alguém que tentara encerrar o ciclo. Segundo as inscrições, ativá-lo durante o ritual poderia interromper a manifestação da entidade, mas isso teria um preço terrível. Ethan sabia que não havia alternativa. Ele pegou o artefato e, com Grace ao seu lado, correu de volta à clareira. Quando chegaram, o ritual estava no auge. A entidade agora era uma figura imponente e grotesca, uma sombra colossal que parecia absorver a luz ao redor. Os guardiões, ajoelhados, murmuravam fervorosamente, e o artefato que seguravam no centro brilhava com uma intensidade insuportável. Ethan e Grace se moveram rapidamente, usando a escuridão ao redor para se aproximar.
Quando estavam suficientemente perto, Ethan tirou o artefato recém-encontrado de seu bolso. Ele hesitou por um momento, sentindo o peso da decisão. As inscrições na caverna haviam deixado claro: usar o artefato não seria uma solução sem consequências. Com uma explosão de coragem, ele avançou, jogando-se no círculo. A entidade pareceu perceber sua presença e um rugido inumano ecoou pela floresta. A sombra se expandiu, engolindo tudo em uma escuridão opressiva. Ethan ativou o artefato. Imediatamente uma luz brilhante emanou dele, contrastando com a escuridão da entidade. O som do rugido se intensificou, misturando-se com gritos dos guardiões. A floresta parecia desmoronar ao redor deles, como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo dilacerado. Grace observava, incapaz de se mover, enquanto Ethan era puxado para o centro do círculo. A luz e a sombra colidiam em um espetáculo aterrorizante, criando ondas de energia que derrubavam árvores e lançavam pedras pelos ares. Com um último grito, a entidade se dissipou, deixando apenas o silêncio. Os guardiões estavam caídos ao redor do círculo, inconscientes ou mortos. O artefato emitiu um último brilho antes de se desintegrar nas mãos de Ethan. Quando Grace correu para o centro, encontrou apenas o vazio. Ethan havia desaparecido, levado pela força que destruíra a entidade. A floresta agora estava quieta, como se o pacto nunca tivesse existido, mas o preço fora alto demais. O silêncio que tomou conta da floresta era quase ensurdecedor. Grace permaneceu no centro do círculo, com os olhos fixos no espaço vazio onde Ethan estivera momentos antes. A clareira, antes viva com a energia sombria do ritual, agora parecia um espaço morto, um palco de destruição e vazio. Os guardiões, dispersos pelo chão, não se mexiam. Alguns respiravam fracamente, outros estavam completamente imóveis. A fogueira havia se apagado e a única luz vinha das estrelas acima, visíveis novamente após o dissipar da entidade. Grace sentiu uma mistura avassaladora de alívio e dor. Ethan havia destruído o pacto, mas ao custo de sua própria existência. Ela sabia que ele entendia o risco desde o início, mas isso não diminuía o vazio que agora a consumia. Reunindo o que restava de sua coragem, Grace vasculhou os bolsos de Ethan deixados para trás e encontrou a câmera que ele usara para documentar tudo. O dispositivo ainda estava intacto com as gravações preservadas. Era sua única arma para expor a verdade sobre Windmill Creek e honrar o sacrifício de Ethan. Ao sair da floresta, Grace percebeu que a cidade havia mudado. As luzes nas casas estavam apagadas, as ruas desertas. Era como se os próprios moradores soubessem que algo monumental havia acontecido. Ela seguiu até sua casa, onde passou a noite revisando as gravações e organizando os documentos. No dia seguinte, Grace deixou Windmill Creek. Levou consigo as evidências do pacto e do ritual, determinada a fazer justiça. Ela enviou tudo para jornalistas investigativos e autoridades de fora da cidade. No entanto, quando retornou semanas depois, encontrou algo perturbador. Windmill Creek parecia mais viva do que nunca. Novas construções surgiam e os moradores pareciam prosperar. Ninguém mencionava Ethan ou os eventos na floresta. Era como se a memória coletiva da cidade tivesse sido apagada. Grace tentou encontrar vestígios de Ethan ou qualquer pessoa que se lembrasse dele, mas foi como se ele nunca tivesse existido. Até os documentos que ela enviara desapareceram misteriosamente, e os jornalistas que haviam recebido suas mensagens não respondiam mais. A cidade parecia continuar prosperando, mas Grace sabia que o ciclo não estava realmente encerrado. O pacto fora destruído, mas algo novo parecia ter tomado seu lugar, algo ainda mais sorrateiro. Anos depois, Grace, incapaz de esquecer ou superar a perda, retornou à floresta. No local do círculo de pedras, encontrou algo que não esperava. Uma nova formação, com marcas recentes. Entre as pedras, havia um objeto pequeno e familiar. O relógio de Ethan.
Ela entendeu então que Ethan ainda estava conectado àquele lugar de alguma forma. O guardião talvez tivesse sido derrotado, mas o mistério de Windmill Creek continuava vivo, crescendo nas sombras, esperando. A cidade, com seu charme bucólico e moradores sorridentes, escondia algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Grace deixou o relógio no centro da formação e partiu, sabendo que sua luta contra os mistérios de Windmill Creek estava longe de terminar.